Aprender inglês não é fácil. Se fosse, não seria apenas 5% da população do Brasil que fala. Nós sabemos disso, sabemos que não é fácil, mas ao mesmo tempo é super possível. Desde que você tenha orientações certas e saiba o que fazer, com certeza qualquer pessoa pode aprender inglês. E hoje eu vou te falar 10 passos, 10 coisas que você pode e deve fazer se você quiser de fato aprender inglês. E hoje eu vou começar direto no ponto número 1, que é a clareza de motivo. É o porquê você precisa aprender. Eu sempre gosto de usar como exemplo a questão da saúde, nesse caso. Uma pessoa que... Vamos supor que você vá ao médico e o médico fale com você que você precisa se alimentar melhor. Uma coisa que todo mundo precisa, de fato, é uma informação genérica. Mas todo mundo que vai no médico e o médico fala você precisa se alimentar melhor, de fato a pessoa passa a se alimentar melhor? Não. Mas vamos pensar se uma pessoa vai ao médico e o médico diz a essa pessoa: se você não alterar a sua alimentação radicalmente, se você não passar a se alimentar melhor, de repente, do dia para a noite, você provavelmente não dura nem um ano mais. A saúde está muito comprometida. A informação é a mesma. Você precisa se alimentar melhor. Mas a clareza do que pode causar essa má alimentação, o motivo pelo qual a pessoa precisa se alimentar melhor, muda totalmente a forma que nós olhamos e a forma com que nós analisamos a situação. A mesma coisa se aplica para o inglês. Se você pensar, eu preciso aprender inglês, beleza. Todo mundo pode, de fato, ter muitos benefícios com o inglês. Pode colher vários frutos positivos pelo fato de falar inglês. Mas suponhamos que na sua mente você tenha uma consciência do tipo: se eu aprender inglês, eu posso ganhar 10 mil a mais por mês. Ou, se eu aprender inglês, eu posso me mudar de país e ter uma vida sem passar aperto com a questão do idioma. Essa clareza do motivo pelo qual você precisa aprender inglês muda totalmente a sua abordagem dentro desse processo. E essa já é o primeiro ponto. Eu vou deixar uma pergunta para você. Por que você precisa aprender inglês? O que o inglês vai causar na sua vida? Na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, na vida das pessoas que estão perto de você e para o seu futuro. O que o seu futuro, você, vai te falar quando você aprender inglês e colher os benefícios do inglês lá na frente? Pensa sobre isso. Número 2. A decisão de aprender inglês. É muito interessante a gente pensar que uma decisão muda tudo. Uma decisão de fazer algo positivo ou algo negativo. Nossa vida ela é composta por decisões e elas vão moldando a nossa vida. Boas decisões nos trazem frutos positivos, más decisões nos trazem frutos negativos. Fato que poucas decisões elas são determinantes, assim, ela vai mudar a sua vida completamente. Mas todos os dias nós temos decisões pequenas que também acarretam em grandes resultados ou em grandes derrotas na nossa vida. Usando de novo o exemplo da alimentação, se duas pessoas diferentes, da mesma genética, do mesmo estilo de vida, se alimentarem de formas diferentes, o resultado de saúde delas vai ser bem diferente. É uma questão óbvia, mas é uma questão que a gente não para sempre para imaginar assim. Usando essa questão da alimentação e trocando um pouquinho o cenário. Vamos supor uma pessoa que todos os dias gasta 5 horas em redes sociais e uma outra pessoa que gasta 2 horas em redes sociais e 3 horas estudando, aprendendo uma habilidade nova, lendo, fazendo outras atividades. Agora pensa isso em longo prazo. Pessoa que investiu 3 horas ali em estudo, leitura, enquanto a outra estava investindo 5 horas em redes sociais, é uma questão óbvia que a pessoa que investiu em coisas positivas vai ter resultados positivos, especialmente pensando a médio e longo prazo. Então essa decisão ela vai determinar se você vai aprender inglês ou não. Não é uma questão de, será que eu consigo? É fato, você consegue aprender inglês, ponto final. Não existe nenhum debate sobre isso. O ponto é, você vai aprender inglês ou não? É uma decisão sua. Começa com uma decisão e a decisão, é claro, ela vai ser pautada
pelo ponto 1 que a gente falou, que é o motivo pelo qual você precisa aprender inglês. Terceiro ponto é você saber que aprender inglês é igual beber água, uma coisa que você vai fazer todo dia. Mas quando a gente pensa em aprender, em estudar, automaticamente a gente associa com aulas ou livros de gramática e coisas desse tipo. Só que o aprender inglês, ele não está relacionado só com um livro, com exercício, com aula. Está muito mais relacionado com o contato que você se propõe a ter com o inglês. Claro que esse contato, muitas vezes, ele vai vir por meio de aulas, exercícios, práticas, mas ele também pode acontecer de outras formas, como, por exemplo, músicas, a opção de você assistir um filme em inglês, ao invés de assistir ele dublado, a opção de você fazer um joguinho em inglês no celular, sei lá, um Duolingo, ao invés de fazer o tempo inteiro de rede social. São pequenas ações que trazem o inglês para mais perto de você e, consequentemente, trazem benefícios para a sua vida e para a sua jornada com o inglês. Número 4. Observar o inglês que está ao seu redor o tempo todo. Nunca foi tão fácil aprender inglês quanto é na época que a gente vive. Com a globalização, o inglês está perto da gente o tempo inteiro. Você vai no supermercado, vai comprar um produto, na descrição do produto tem escrito em inglês. Se você abre um programa aí no computador, provavelmente a configuração dele está toda em inglês. Se você quiser assistir um vídeo em inglês, você pode ir no YouTube, qualquer plataforma de vídeo, no Netflix, em qualquer lugar que você vai ter o vídeo para você assistir em inglês. Isso nunca foi tão acessível quanto na nossa época. Então, esse ponto de observar o inglês que está perto de você é fundamental, porque isso te ajuda a ter esse contato próximo que nós mencionamos no passo número 3. Número 5 é ser curioso. Na vida, nem sempre é bom ser curioso. Às vezes, ser curioso pode, inclusive, causar algum prejuízo para você em alguns aspectos. Mas, em inglês, curiosidade é a melhor ferramenta que você tem. Então, qualquer coisa que você ficar curioso para saber, seja uma pronúncia, seja uma palavra nova, seja uma expressão, seja algo que você não faz ideia de como falar em inglês, pesquise, pergunte, busque ajuda, tente olhar na internet, porque a curiosidade ela vai nutrir o seu processo de aprendizagem. A gente tem que pensar que a curiosidade é como se fossem nutrientes que vão alimentar esse processo e vão te ajudar a ir mais longe. Muito importante, curiosidade é uma das principais ferramentas nesse processo. Inclusive, quando você estiver conversando com alguém que já fala inglês, ou em alguma aula de inglês, ou conversando com um professor, algo desse tipo, sempre explore suas curiosidades. Mesmo se falar assim, não, vai ser chato, vou perguntar alguma coisa. Na verdade, não. A sua pergunta, ela inclusive ajuda muito a pessoa também que está te instruindo. Isso te ajuda a nutrir o seu processo. Isso ajuda também a pessoa a ver o seu interesse no processo. Então, seja curioso para aprender inglês. Isso é fundamental. Número 6, ter coragem. Sem coragem, você nunca vai aprender. Porque o processo ele acontece por meio de tentativas, erros e acertos. Ele não é tentativas e acertos. Tem um erro no meio. O erro é o que vai te ajudar a aprender. Sem erro, sem desenvolvimento. Se você nunca errar, você nunca vai aprender. Esse é o ponto. Você pode errar 1 milhão de vezes e gradativamente aprender com cada erro, ou você pode não fazer nada, nunca errar e esse é o seu erro. Você nunca errou, com isso você nunca aprendeu. Então lembre, erro é o seu grande amigo nesse processo. Aprendeu alguma coisa? Tenta. Se você tiver aprendido bem, você vai fixar. Se você tiver aprendido, mas ainda não está 100%, você vai errar. Se você tiver entendido tudo errado, você vai errar também. Com isso você vai aprender. O erro é parte do processo. Tem como você fugir dele. Se você não quiser errar, você não quer aprender. Mas se você estiver errando, significa que você está no caminho certo. Parabéns. Tenha coragem para errar. Número 7. Tudo que você precisa para aprender inglês é 96avos do seu dia. Se você pegar o seu dia e dividir ele em 15 minutos, você vai ter 96 bloquinhos de 15 minutos. E quando você se propõe a treinar 15 minutos por dia, que é quase 1/100º do seu dia, você está investindo no seu futuro, uma coisa que não vai
te causar nenhum prejuízo de agenda, deixei de fazer alguma coisa porque eu estava estudando inglês. Muito pelo contrário. Se você for esperto, você vai até realocar esses 15 minutos de treino em alguma coisa que não está sendo benéfica para você. Então, por exemplo, uso rede social 2 horas por dia. Vou investir 15 minutos em estudar inglês e remover esses 15 minutos de redes sociais. Fantástico. Não que, assim, exista um problema na rede social, mas a maioria das vezes, quando a gente está na rede social, a gente está só passando o tempo e normalmente não tem algo que vai agregar ali, de fato, o seu futuro. Número 8, intencionalidade. Quando, onde e o que? Sobre esses 15 minutos que você vai treinar todos os dias, porque você decidiu e você pode aprender inglês e você está decidido que vai fazer isso, a sua intencionalidade é quando que eu vou treinar, onde que eu vou treinar e o que eu vou fazer. Tem uma pesquisa muito legal feita por alguma equipe, eu não sei em qual país, mas eu li isso no livro do James Clear, que chama Hábitos Atômicos ou Atomic Habits. Super recomendo, ganhou o melhor livro de 2021 falando nisso. Mas o interessante é que lá tem uma pesquisa que mostra como que a intencionalidade faz diferença no processo. Eles pegaram 3 grupos. O primeiro grupo, eles pediram a pessoa para monitorar quanto exercício físico eles fariam nas próximas 2 semanas. O grupo número 2, eles entregaram essa mesma instrução e deram materiais de informação. Deram livros, vídeos para as pessoas se educarem sobre a importância da atividade física. E o terceiro grupo, eles deram instrução, os materiais e pediram eles para falar o que eles iam fazer, onde que eles iam fazer e quando eles iam fazer. Por exemplo, eu vou caminhar todo dia, 8 horas da manhã, na rua da minha casa. O outro falou, eu vou ir na academia 7 horas da noite, na academia do bairro X. E o resultado dessa pesquisa ele é maluco. Por quê? O primeiro grupo teve um percentual de 38 nesse monitoramento das atividades físicas. O segundo grupo, que tinha mais informações, teve um percentual menor. Eles tiveram 35% dentro dessas 2 semanas. E o terceiro grupo, que teve a intencionalidade de falar, eu vou fazer tal coisa, tal horário, teve mais de 90% de proveito nesse experimento. Ou seja, a intencionalidade praticamente triplicou o resultado do grupo que foi intencional. Por isso pense, o que eu vou fazer de inglês, quando que eu vou fazer e onde que eu vou fazer. Por exemplo, vou assistir uma aula de inglês pela manhã, na mesa da cozinha enquanto eu tomo café. Ok. Ou eu vou assistir uma aula de inglês no meu horário de almoço, depois que eu tiver almoçado no trabalho ou antes de almoçar. Alguma coisa que você consegue fazer de fato todo dia. Número 9 é a regra dos 2 dias. Nunca pule 2 dias sem treinar. Se você falhou ontem, não falhe hoje. Se você treinou hoje, mas amanhã não conseguiu por qualquer motivo, não deixe treinar depois de amanhã. Então nunca passe 2 dias sem treinar. Isso vai garantir que você vai treinar pelo menos 50% dos dias. Isso faz uma diferença gigantesca no seu processo. Simples, eficiente e parece mágica, mas não é só uma lógica de hábito que funciona muito bem. E número 10, trabalhe com negociações com você mesmo nesse processo. Por exemplo, tem um nome para isso, inclusive no livro do James Clear, que quando você combina 2 hábitos. Usando de novo as redes sociais. Suponhamos que você tem o hábito de usar redes sociais, seja ela qual for. Você pode ter uma negociação, um combinado com você mesmo, que você só vai entrar na rede social depois de ter treinado inglês. Esse treino ele pode ser de 5 minutos, ele pode ser de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos, você que determina. Mas eu sugiro que você pré-estabeleça, a partir de agora mesmo, que eu só vou abrir a rede social depois de ter treinado pelo menos 5 minutos de inglês. Esses 5 minutos pode ser ler uma matéria, assistir um vídeo, ver uma aula, fazer um jogo no Duolingo, alguma coisa que de fato possa agregar nesse processo e te ajudar a se manter constante.
Se você seguir esses 10 passos, eu tenho certeza total, absoluta, que você vai aprender inglês mais rápido do que você imagina e depois você vai ficar grato por isso. Se você assistir esse vídeo, colher os benefícios dele, volta aqui, deixa no comentário, manda uma mensagem falando que ajudou ou não. E essa é a aula 169 do Inglês 365, que é o nosso curso 100% gratuito. Lembrando que a semana ela é dividida em uma aula estratégica, que é essa aula que você está vendo agora, 6 aulas de conteúdo. Se você gostou desse material, compartilhe com algum amigo. Se você tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Muito obrigado e eu vejo você no próximo.